Parabéns para você! Estou muito orgulhoso por você ter chegado até aqui. Você já conheceu os principais recursos da linguagem Java e agora pode ser chamado de programador. Mas ainda existe um caminho a percorrer para se tornar um programador profissional. A partir de agora, veremos os detalhes que em geral são conhecidos e usados apenas pelos programadores profissionais. Vamos entrar na fase de refinamento do nosso conhecimento. Você vai trabalhar com alinhamento, recursividade, gerenciamento de memória, anotações, qualidade de software, redes e bancos de dados. Essa é a aula de Garbage Collector, ou coletor de lixo Java. Objetos são criados com a palavra-chave new, mas não existe nenhuma operação de delete para apagá-los da memória. Quando você termina de usar um objeto, você simplesmente para de acessá-lo ou atribui null a esse objeto. Nesse momento, o coletor de lixo, também chamado de Garbage Collector, realiza a limpeza dos seus dados. A coleta de lixo é dividida em duas partes. A primeira é a parte que separa objetos vivos de objetos mortos e depois limpa a memória usada pelos objetos mortos. Os objetos vivos são aqueles alcançáveis por um código em execução. E os objetos mortos são o lixo a ser coletado pelo Garbage Collector. Para interagir com o Garbage Collector, nós temos alguns métodos da classe Runtime. Temos o método GC, que solicita a máquina virtual para se esforçar na reciclagem de objetos que não estão sendo mais usados, de modo que sua memória possa ser reutilizada. O método runFinalization solicita a máquina virtual para se esforçar na execução de finalizadores de objetos, que ela constatou serem inalcançáveis, mas que ainda não tiveram seus finalizadores executados. O FreeMemory retorna uma estimativa de bytes livres na memória do sistema. O método TotalMemory retorna o total de bytes na memória do sistema. E o MaxMemory vai retornar para a gente a quantidade máxima de memória em bytes que a máquina virtual sempre tentará utilizar. Então, nessa aula, vamos criar uma classe que apresenta esses recursos de manipulação do Garbage Collector. Vamos primeiro criar um pacote chamado refinado. Onde vamos colocar todas as classes de refinamento, né, do nosso conhecimento. Então, vamos criar aqui dentro uma classe chamada Garbage com o método main. Perfeito. Então, qual é o objetivo dessa classe? Demonstrar o uso desses métodos de manipulação do Garbage Collector. Então, esses métodos, eles podem ser recuperados a partir da classe Runtime. E como é que eu recupero uma classe Runtime? A partir de runtime.getRuntime. Perfeito. A partir de agora, a gente pode recuperar aquelas informações, né, através dos métodos que foram apresentados aqui. Então, por exemplo, vamos utilizar o MaxMemory. MaxMemory. Então, esse método, ele retorna a quantidade total de memória disponível para a nossa JVM
executar. Então, aqui nós temos o total. E esse total, ele vem no formato, né, de bytes. Então, se você quiser transformar esse total em megabytes, né, basta dividir, né, esse valor pelo número de bytes que nós temos dentro de 1 megabyte. Então, nós temos aqui esta quantidade de bytes em 1 megabyte. Perfeito. Então, se a gente dividir aqui esse total de memória em bytes pela quantidade de bytes dentro de 1 megabyte, nós vamos ter a quantidade de megabytes disponíveis na memória. Então, vamos ver aqui. Aí está. Temos 247 megabytes disponíveis na memória. Agora, eu vou construir um método que carregue na memória vários elementos, né? Que a gente vai utilizar um método, vamos construir um método para sobrecarregar a nossa memória. Então, vou criar aqui um método que vai retornar, na verdade, um long. Que long é esse? Eu quero saber qual é a quantidade de memória livre quando ele terminar a execução desse método. E o que eu vou fazer aqui dentro? Simples, eu vou criar uma lista e dentro dessa lista eu vou preencher com vários números. Quantos números? Quantos números a gente achar necessário para encher um pouquinho a nossa memória. Então, vou colocar aqui 100 mil números. Acho que é uma quantidade boa. Então, vou adicionar a nossa lista, cada um dos números do nosso for. E no final, eu quero retornar a quantidade livre de memória. Então, aqui a nossa memória vai estar cheia e a gente vai retornar quanto de memória livre nós temos. E aqui, agora nós já temos o total de memória disponível para a JVM, eu quero calcular quanto de memória foi utilizada no momento em que a gente estava executando esse método que sobrecarregava a nossa memória, que enchia a nossa memória com 100 mil números. Então, a gente pode calcular isso, colocar aqui quanto nós tínhamos no início, é igual ao total disponível de memória para a JVM, menos o resultado desse método, que é a quantidade de memória livre, dividido, né, pela quantidade de bytes dentro de 1 megabyte. Então, nós temos aqui o total de memória utilizada quando esse método estava sendo executado. E aqui a gente pode ver. Então, temos o total, vou colocar agora o início. Então, aí está. Agora, nós vamos começar a executar os métodos de limpeza. Então, depois de ter executado esse método,
eu quero finalizar tudo que seja possível, né? Todos os objetos que foram carregados na memória, por exemplo, essa lista aqui, ela foi utilizada apenas dentro do método. Então, assim que eu sair desse método, ela pode ser finalizada. E logo em seguida, eu vou chamar o método GC, que força a execução da nossa virtual machine. Aliás, a execução do nosso garbage collector. E no final, eu quero calcular novamente a quantidade de memória disponível, ou o total de memória que está sendo utilizado, né, depois da limpeza. Então vamos ver aqui. Vou pegar a quantidade de memória livre, dividir por megabytes, e agora vamos mostrar o resultado. No início, com a memória cheia, nós tínhamos essa quantidade, e no final, nós tínhamos esta outra quantidade. Então, aqui está o nosso método main finalizado. Vamos executar agora a classe. E aí está. Então, quando a memória estava cheia, nós estávamos usando 235 megas de memória. E depois da limpeza, nós passamos a utilizar apenas 232 megas de memória, ou seja, 3 megas de memória foram para armazenar essa quantidade de números que nós adicionamos dentro da lista com o nosso for. Então aqui foi apenas uma breve explicação de como você utilizar esses métodos para manipular o seu garbage collector, né? Esses métodos são provenientes da classe runtime. Espero que você tenha gostado dessa aula e cuide da memória utilizada pelos seus programas. Vejo você na próxima aula e até mais.